Certo? Fala pessoal, galera, bora lá. O professor já fez um grupinho aqui de escola. Vou passar atividade para vocês agora, para vocês fecharem. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, o tema hoje a gente vai tratar de responsabilidade civil do Estado, tá? Como a gente sabe que tem um apontamento doutrinário específico e é justamente esse aqui que eu trouxe pra gente, né? Abordar um tema ou outro, a gente vai ver se tem alguma coisa ou outra para ser incrementada, inclusive aí no nosso material a gente vai fazer os apontamentos específicos, sempre com base aqui na Di Pietro, né? E tem posicionamento específico dela sobre responsabilidade civil do Estado, que a gente vai tratar, tá? Pessoal, responsabilidade civil do Estado, o que a gente estuda quando a gente está falando disso? A gente basicamente está pensando em um dano que foi ocasionado. Ocasionei um dano a você, o que você quer de volta em detrimento disso? Você quer o ressarcimento, você quer a indenização. Acontece que dentro do âmbito do direito administrativo, eu vou estudar essa responsabilidade quando quem causou o dano não foi qualquer um. Quem causou o dano foi o Estado, certo? Então, por isso que eu estudo dentro do direito administrativo. Porque responsabilidade, de maneira geral, você estuda dentro do direito civil. Se alguém bateu no seu carro, se você vendeu alguma coisa e uma pessoa ela não te pagou, se alguém ofendeu a sua moral, isso você vai tratar lá no direito civil, se for um particular. Eu estudo isso no direito administrativo, porque nesse caso aqui, quem causou o dano foi o próprio Estado. Beleza? Fechou. Então, ó, o tema é esse aqui. Responsabilidade Tem um outro nome para isso aqui? Já ouviram falar? A nossa própria querida Di Pietro traz um outro nome no livro dela, né? Ela fala de responsabilidade extracontratual, né? Porque não vem de alguém que não cumpriu um contrato feito com a administração pública, a ideia não é essa. A ideia é um dano que foi ocasionado em questões extracontratuais, independentemente de qualquer contrato, beleza? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de responsabilidade, tá? Se o assunto é responsabilidade, o que eu preciso pensar aqui é nos elementos necessários para que o Estado responda. O que eu preciso para que o Estado tenha que me pagar uma indenização, um valor? Eu tenho alguns elementos aqui, ó. O primeiro deles, eu tenho que ter um ato, certo? Uma conduta. Essa conduta tem que ter gerado um dano e o dano tem que vir desse ato. Ou seja, também precisa ter nexo de causalidade, nexo causal, certo? Só que quando eu falo de responsabilidade, ainda há dois elementos que se estuda dentro desse contexto aqui, que é o elemento dolo e também o elemento culpa. Vamos lá. Esse dolo e culpa, ele está atrelado à vontade do agente, né? Se ele teve ou não vontade de atingir determinado resultado. Vocês que estudam isso aqui, dolo e culpa, esses aqui são conhecidos como elementos o quê? São os elementos subjetivos, né, pessoal? Porque dizem respeito à pessoa. Então, esses elementos aqui são os elementos que a gente conhece como elementos subjetivos. Aí vem a grande questão. Se quem causou o dano foi o Estado, eu não preciso comprovar dolo e culpa. Por isso que eu digo que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade objetiva. E por que é objetiva? Porque eu não preciso comprovar os elementos subjetivos dolo e culpa. Eu preciso comprovar ato, dano e nexo causal. Perfeito? A gente sempre fala, pessoal, que a responsabilidade do Estado é objetiva? Não, a gente tem coisa para tratar aqui, para aprofundar. Mas essa é a regra, certo? Caiu na sua prova assim, ó, você vai julgar certo ou errado. A responsabilidade do Estado é subjetiva, certo ou errado? Errado. A responsabilidade do Estado é objetiva. Opa, certo. Tá. Outras vezes a gente vai falar que a responsabilidade do Estado é subjetiva, mas só se aparecer os termos que a gente vai conversar. Perfeito? E tem, a partir disso aqui, pessoal, eu tenho que conversar, tem 3 assuntos que eu preciso tratar com os senhores. 3 assuntos, beleza? O primeiro assunto é em relação a isso aqui, ó.
Isso aqui a gente sempre trata, só que isso sempre foi o entendimento da Di Pietro, sempre muito cobrado, tá? E agora tem o apontamento dela, mais importante ainda a gente tratar sobre esse ato, tá? Então vamos lá, o que a gente vai conversar aqui? Primeiro, é sobre esse ato, essa conduta, né? Pergunto para vocês, manda. Mas, tipo, se o ato foi causado por um agente público, Uhum. uma pessoa, aí, mesmo assim, é objetiva e talvez a própria administração pública vai atrás depois dele para ele questão. Isso, a responsabilidade do Estado é objetiva, mas do agente não. Do agente a responsabilidade é subjetiva, preciso comprovar dolo e culpa, certo? Então a gente vai chegar lá. Primeiro a gente está trabalhando da responsabilidade do Estado. Por quê, pessoal? Aqui a gente trata o seguinte, o Estado causou um dano a um particular, certo? O Estado vai causar um dano a um particular por meio do quê? Por meio dos seus agentes, que exercerem a função na qualidade, naquela qualidade. Mas o agente causou um dano, mas eu não estou responsabilizando o agente, eu estou responsabilizando o Estado. Por quê? Qual que é o princípio que fundamenta isso aqui? O princípio básico do direito administrativo. Impessoalidade, né? Teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, né? Todos os assuntos de que a gente já teve a oportunidade de conversar, tá? E quem está iniciando, vamos ter a oportunidade de conversar dentro do regime jurídico administrativo. Beleza? Então tá, olha isso aqui, pessoal. O ato que gerou dano, ele precisa ser ilícito? Não. Então você está me falando que um ato lícito vai gerar responsabilidade do Estado? Quando? Sempre? Não é sempre. Então qual que é a grande questão? O que a autora fala sobre... Ela fala que o ato... Esquece direito penal, tá? Pelo amor de Deus. Ela fala que o ato tem que ser... O ato que gera responsabilidade é um ato antijurídico. E o que é um ato antijurídico? Os atos ilícitos. Dentro do ato antijurídico eu tenho os atos ilícitos. Se um ato ilícito gerou dano, não tem discussão. Agora a grande questão aqui, ó. Também é um ato antijurídico o ato lícito. Qualquer um, negativo. É o ato lícito que causa dano mas é um dano anormal e um dano específico. Então, pessoal, o ato lícito que gera a responsabilidade do Estado é o ato lícito que causa dano anormal e específico. Vou explicar isso para vocês, beleza? Tem um exemplo lá de Campo Grande que o poder público que nenhum responsabilidade, em outros casos não. E esse é o exemplo da doutrina sempre, porque acontece muito. Quando eu falar, vocês vão conseguir pensar em um caso que vocês já ouviram falar, tá? Ó, lá em Campo Grande tem uma rua bem importante, né? Que é a Rua 14. A 14, essa aqui, ó, uma rua importantíssima lá da cidade, beleza? O que eles fizeram? Uma obra pública, foram revitalizar tudo isso aqui, beleza? Revitalizar toda aqui essa rua. E quando você tem uma obra pública, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma obra pública que está sendo realizada. Obra. Quando está sendo realizada uma obra pública, a gente tem alguns transtornos que decorrem disso? Vários, né, pessoal? Vários transtornos que decorrem disso. Vamos lá. Primeiro, aqui é uma decisão do poder público? É um ato do poder público? Sim, porque essa obra é pública. Esse ato é lícito ou ilícito? Lícito, perfeito. Aí, dessa obra aqui, ó, gerou, por exemplo, congestionamento aqui a cidade. E aí, você que tinha que trabalhar e pega esse retorno, esse trecho, você passou a ter que acordar 1 hora mais cedo todos os dias. E isso acabou gerando um incômodo a você. Você consegue responsabilizar o Estado por isso? Não. E por que não?
Porque esse dano que eu estou falando não é um dano anormal específico. Numa obra pública, ela vai gerar ônus para toda a coletividade e todo mundo vai precisar suportar isso. Então, alguns ônus decorrentes de atos lícitos, todo mundo precisa suportar. Agora, você quer ver o que é um dano anormal específico por essa mesma conduta aqui? Por exemplo, em relação aos lojistas que estavam aqui. E as pessoas que tinham comércio aqui? Que ficaram quanto tempo fechado? O quanto isso afetou o negócio dela? Muito. Então, essa obra pública, ela gera efeitos, ônus para toda a coletividade. E se forem ônus, todo mundo vai suportar. Agora, em caso como esse aqui dos comerciantes, o dano está sendo específico, concorda? E está sendo anormal, desproporcional. Então, nesse caso, o Estado responde. Então, a grande questão aqui é o dano. Se o dano foi anormal ou específico. Se o dano foi anormal ou específico, o Estado responde por ato lícito, certo? Você não precisa se preocupar em querer saber, será que ele vai jogar um caso concreto e eu preciso descobrir que isso é um dano anormal específico? Não, não precisa. Você precisa de duas coisas. Primeiro, saber que a responsabilidade do Estado não decorre só de atos ilícitos, é a primeira coisa. E ela decorre de atos lícitos que causam dano anormal e específico. Beleza? E o que é todas essas informações que eu estou passando para você? É o ato antijurídico. Tá? Esse é um conceito que a doutrinadora traz de maneira específica. Beleza? É adotada pelas bancas, é sempre cobrado isso, e agora a gente tem uma importância ainda maior para saber disso, né? Esse ato antijurídico. Então vamos lá. Perguntar para vocês. Vocês concordam? Essa foi uma questão que caiu no SESP. Ele tirou de dentro do livro dela também. A verdade, né, pessoal, é que a maioria das bancas, eles usam o Di Pietro. Essa é a verdade. FGV, SESP, FCC, VUNESP, todos utilizam a Di Pietro majoritariamente. Isso é um fato, beleza? Para a gente, vir no edital a Di Pietro foi um alívio muito grande. Principalmente depois da prova de escrivão da Polícia Civil, que ele tirou trechos do Eli Lopes Meirelles de maneira isolada. Aquilo ali causaria preocupação. A gente não precisa se preocupar com isso mais, porque a gente sabe que vai tirar dali. Então, para a gente tá bom, entende? O ato antijurídico vai gerar a responsabilidade do Estado. Pessoal, dentro do ato antijurídico eu tenho os atos ilícitos e lícitos. O que fundamenta essa responsabilidade aqui? Existe um princípio, tá? Que é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade fundamenta o Estado responder. Por quê? Porque é o seguinte, galera. De uma obra pública decorrerá vantagens a toda a coletividade. Então, toda a coletividade vai ter que suportar ônus naturais, normais daquela obra. Agora, se de uma obra pública que vai gerar vantagem para toda a coletividade, eu onerar pessoa ou grupo de pessoas de maneira anormal específica, a igualdade acabou aí. Eu não posso, a pretexto de atingir o interesse público, onerar pessoas de maneira anormal. Porque senão elas estão pagando mais a conta, concorda? Então, por isso que eu tenho essa responsabilidade. Princípio da igualdade, pode parecer também, princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. Então, eu não sei qual que é o caso específico, só que eu já tive pelo menos umas 2 aulas que a galera citou, né? Que parece que... O que aconteceu lá? Qual que foi a obra mesmo? Estão fazendo um túnel. Cara, isso é o que mais acontece. No Rio de Janeiro, cara, isso acontece muito. E aí, perceba, nesse exemplo que o professor deu, você gerou um dano momentâneo, concorda? Agora tem empresas que você tem um viaduto, que você tem um túnel, que vai tampar para sempre, cara. Então ele vai perder ali, vai diminuir as suas rendas de maneira significativa. Esse é o exemplo. Esse é o exemplo. E é o exemplo que a doutrina traz, obra pública. Não, tem que ser o dano. Ele foi anormal específico? Se foi, então cabe a responsabilidade, tá? Por exemplo,
que nem aconteceu lá em Campo Grande, geralmente, né, pessoal, tem um acordo entre a prefeitura e os representantes dos comerciantes, sabe? Nem sempre o acordo é bom. Aí tem que ir para a justiça e tratar disso aqui que a gente está conversando. Beleza? Então o ato é esse aqui. Qual que é o princípio que fundamenta isso aqui? Princípio da igualdade. É quase impessoalidade. Princípio da igualdade. Pode parecer também, ó, princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais. Beleza? Aí, a questão do CESP lá falava o seguinte, que para responsabilizar o Estado, eu não preciso, é dispensável a análise da licitude ou ilicitude do agente. Certo? É dispensável mesmo. Não é a licitude ou ilicitude que é determinante para eu saber se o Estado vai responder ou não. O que determina é o dano. Então vamos lá. Além disso, pessoal, cara, esse aqui que eu vou falar agora é muito cobrado pelo Instituto OCP, tá? Bom, eu digo aqui, eu estou falando que a responsabilidade do Estado é objetiva, não é isso? Beleza, professor. Mas quem responde de maneira objetiva? Fala para mim. O Estado. Né? Sempre todo mundo fala isso. É o Estado, professor. Mas quem é o Estado? Pergunto para vocês. Administração direta e indireta? É isso? Posso falar isso? Não posso, pessoal. Porque eu tenho entidades da administração indireta que não respondem de maneira objetiva. Que são os casos de empresa pública e sociedade de economia mista que explora a atividade econômica. Faz parte da administração indireta e não responde de maneira objetiva. Da mesma maneira que eu tenho pessoas que nem fazem parte da administração pública, mas que responderão de maneira objetiva. Se for uma empresa que explora a atividade econômica. Ou que presta serviço público, perdão. Tipo, no caso, o cara coloca, sei lá, Banco do Brasil. Não responde. Banco do Brasil responde de maneira objetiva? Não. Caixa Econômica Federal? Não. Petrobras? Não. Responde nos modos do direito civil. Sem pestanejar, viu? Não responde. Então, quem responde objetivamente? O Estado. Verdade. Mas vamos lá. Quem que é o Estado? Primeiro, as pessoas jurídicas, vou colocar aqui, ó, PJ de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Alguém para puxar, pelo menos? Não. Não, pessoal. Empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado, de direito público. Autarquia, União, Estado, Distrito Federal, municípios, não é isso? Então aqui eu tenho a administração direta. Quem que é a administração direta? União, Estados, DF e municípios. E também tenho aqui, ó, autarquias e fundações públicas, vou até deixar do lado, ó. E fundações públicas, FP, de direito público. Por isso que lembra que no primeiro dia de aula eu falei para vocês que tem duas matérias que eram muito pertinentes no direito administrativo, regime jurídico e organização administrativa, que se o cara não compreender a organização administrativa muito bem, ele continua capengando no direito administrativo, porque ele tem que saber já, porque a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Certo? Beleza? Facilita a vida, facilita a vida. Não vi, professor? Tudo bem. Vai conseguir pegar mesmo assim, mas facilita a vida. E além disso, pessoal, as pessoas jurídicas PJ de direito privado. Mas quando que uma pessoa jurídica de direito privado vai responder de maneira objetiva? Quando ela prestar serviço público. Então aqui, ó, quando prestar serviço público. Tem que ser bem atento. Por quê? Porque nem toda matéria de interesse social é serviço público, tá? Serviço público que a gente vai falar aqui é aquela que está sendo realizada mediante concessão ou permissão de serviço público.
Isso, é exatamente isso. Então você tem, por exemplo, pessoal, uma ONG que exerce uma atividade de esporte, sei lá, certo? Mas ela não está prestando serviço público em regime de permissão ou concessão. Também. Se for fundação pública de direito público aqui, se for fundação pública de direito privado aqui, certo? Certo? FP, Fundação Pública de Direito Público. Aí vou colocar aqui embaixo. Quem que são essas pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, pessoal? Empresa pública pode ser? Sociedade de economia mista pode ser? E também, pessoal, particulares. O particular que presta serviço público responde de maneira objetiva. Vou te dar um exemplo que aconteceu na mesma rua, lá, que eu dei o primeiro exemplo. Pessoal, o serviço público de transporte, ele é de competência de quem? Transporte dentro do município. Aqui no DF é do DF. Mas em outros lugares? Município, prefeitura, não é isso? Município. Beleza. Se o município, ele pode executar diretamente, mas não é isso que ele faz, geralmente. Ele contrata uma empresa para exercer aquela atividade de transporte. É isso que ele faz. Aí foi o que aconteceu lá em Campo Grande. A mulher estava esperando o busão parou, na 14, inclusive. Ela foi entrar, caiu, o motorista não viu, fechou e passou em cima da perna dela. Aquela empresa ali é um consórcio Guaicurus, que chama. É uma empresa privada, particular, mas ganhou uma licitação, está prestando serviço público. A responsabilidade dele nesse caso é objetiva. Vamos ver se tem os elementos? O ato teve, porque o cara passou. O dano, sim, ela perdeu uma perna. O nexo de causalidade, ela perdeu a perna porque o ônibus passou em cima da perna dela. Então tem todos os elementos. Quem executou, quem causou o dano foi uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Beleza? Fechou. Olha só. Empresa pública de direito público? Empresa pública é só direito privado. Sempre. Sociedade de economia mista também. Sempre tem personalidade jurídica de direito privado. Sempre. Quem tem personalidade jurídica de direito público, pessoal, é essa galera aqui, viu? Tem mais não. É só esse povo aqui. Que repete. Tem dois que repetem, né? Que tem tipo misturado. Fundação pública. Aqui, ó. FP de direito público. Verdade, faltou aqui embaixo. E também a Fundação Pública FP de Direito Privado. Boa, faltou aqui. Tá. Beleza. Cara, quando a questão fala só Fundação Pública, você está jogado à sorte, viu? Porque só você não faz isso, tá? E por isso que eu não tenho um parâmetro dessa banca institutal CP para falar. Se fosse CESP, a gente já tem. Se o CESP fala fundação pública, ele se remete à Fundação Pública de Direito Privado. E o Instituto CP? Pô, a gente não precisa se preocupar, porque ele não faz isso. Ele fala Fundação Pública de Direito Público ou Fundação Pública de Direito Privado. Vamos lá. Antes de eu revisar isso aqui rapidão, só vou falar uma coisa que cai demais. Cervejinha? Graças a Deus. Sabe que você está perdendo. Vamos lá. Ó, vou pegar o professor Daniel de exemplo aqui. Professor Daniel, policial militar, causou um dano a um particular. Estava na viatura dele, perseguindo o bandido. Bateu no carro, no seu, arrebentou ele. Bom, você quer que seja ressarcido, né? Então vamos lá. Tem o dano? Tem o nexo de causalidade? Precisa comprovar dolo e culpa? Não esquece isso.
Esquece, para responsabilizar o Estado não precisa. Vamos lá, segunda situação. Quem que vai responder? Você vai ingressar com a ação, não vai pedir a indenização. Vai ingressar contra quem, amigo? Tá, mas quem é o Estado? Não. Ele vai colocar a Polícia Militar lá na alternativa A. O próprio Distrito Federal. Por quê? A Polícia Militar é o quê? Extensão do DF. Mas qual que é a nomenclatura correta para definir a Polícia Militar? Órgão público. A Polícia Militar é um órgão público. Órgão público tem personalidade jurídica? Não. Então vai entrar contra quem? Contra o DF. Certo? Por quê? Presta atenção que eu estou te falando por quê. Vou te perguntar um negócio. Por quê? Porque o órgão público não tem personalidade jurídica. Ele faz parte de um todo. Então você vai entrar contra o próprio Distrito Federal. Fechou. Na verdade, quem causou um dano foi um agente do Detran. Bateu no seu carro. Ou atropelou alguém. Agora não é você, é alguém, tá? Atropelar já é demais, né? Vou colocar você como exemplo. Atropelou alguém. Causou dano. Aí o cara quer ingressar com uma ação. O Detran é o quê? A autarquia. Se for Detran do DF, é a autarquia de quem? Do Distrito Federal. Vou ingressar com ação contra quem nesse caso? O DF contra a própria autarquia, pessoal. Porque a autarquia tem personalidade jurídica própria. Então não se esqueça disso aqui. Por que que você não entra contra a Polícia Militar? Porque ele é órgão público. Órgão público tem personalidade jurídica? Não. E se for uma autarquia? Aí você pode entrar contra a própria autarquia, porque ela tem personalidade jurídica. Fechou? Beleza. Vamos lá, vou adiantar um negócio para vocês aqui. Quem bateu no seu carro foi o professor Daniel, policial militar, no exercício da função. Aí você quer a sua indenização, certo? Você já sabe que não pode entrar contra a Polícia Militar, né? Você não vai endereçar a Polícia Militar, você vai endereçar ao próprio Distrito Federal. Perfeito. Você poderia ingressar contra o próprio professor? Não poderia? Não, isso já está decidido pelo STF, né? Beleza. Então você vai entrar contra o DF. A responsabilidade do DF é objetiva ou subjetiva? Objetiva. A responsabilidade é objetiva. O DF, depois que teve uma decisão contra você, pode entrar com ação de regresso contra o agente. Só que a responsabilidade do agente é objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Se é subjetiva, vai ter que comprovar dolo ou culpa. Beleza. Agora a grande questão é, por que eu não posso entrar contra o agente? Porque ele manifesta a vontade do próprio Estado, tá? Agora eu vou só te falar o nome da teoria que o STF utilizou para fundamentar isso aqui, tá? Pessoal, fundamenta isso aqui, princípio da impessoalidade? Sim. Princípio da imputação volitiva? Sim. Teoria do órgão? Sim também. Só que você tem o nome do princípio, da teoria, perdão, trazida pelo STF, que é a teoria da dupla garantia, tá? Então, por que não pode entrar contra o agente, tem que entrar contra o Estado? Ora, eu vou aplicar a teoria da dupla garantia. Quais são as duas garantias? A primeira garantia é a garantia que o particular tem de responsabilizar o Estado de maneira objetiva por um dano sofrido, certo? Primeira garantia. Segunda garantia, o agente público que causar dano no exercício da sua função só será responsabilizado perante o Estado em ação que a gente chama de ação de regresso nos casos de dolo ou culpa, tá? Esse contexto aqui, essa parte da relação processual, responsabilidade do Estado, eu vou trazer de novo ali, tem uma coisa só para isso. Só que o que você falou agora, professor? Porque isso aqui se liga muito com essa parte. E o demais esse negócio de que um policial civil causou dano, vai entrar contra quem? Ah, vai entrar contra o Estado de Goiás, sabe? Ele cobra muito isso aí. Então, por isso que eu trago aqui primeiro e depois vou trazer de novo, esquematizando mais certinho. Repetir? Vamos lá. Primeiro, né, pessoal, onde que está essa dupla garantia? Está prevista onde? Na própria Constituição, parágrafo 6º do artigo 37. Vamos lá. São duas garantias, não são? A primeira,
O particular que sofre um dano pelo Estado responsabiliza o Estado de maneira objetiva. Essa é a primeira garantia. Segunda garantia, agora é do agente público. O agente público que no exercício da função causa dano só vai responder perante o Estado nos casos de dolo e culpa mediante ação regressiva. Perfeito? E aí, pessoal, eu estou te dando o contexto do julgado, né? Só que o que eu quero que você lembre na hora da prova é o que, porque já caiu 2 vezes no Instituto OCP pelo menos, tá? Que quando o Estado causa dano, tem que entrar contra o Estado, não pode entrar contra o agente. E aí tem que lembrar que o que fundamenta isso aqui é a teoria da dupla garantia também, tá? Quero que você lembre. No caso, pode ser teoria da impessoalidade? Pode aparecer princípio da impessoalidade na ótica do agente. Pode aparecer. No caso, tá correto. Tá correta também. Não vai aparecer teoria do órgão alternativa A, teoria da dupla garantia alternativa B. Não vai cair assim. Tem que saber que todas essas teorias e esses princípios fundamentam isso aqui, tá? Mas acalma o coração, que vai ter um slide só para tratar disso, material só para tratar disso. É porque aqui a gente vai matar muitas questões, vai focar onde que o Instituto OCP gosta de cobrar. E ele cobra muito isso aqui, ó, contra quem que entra, sabe? E é caso concreto, ele vai falar, o policial civil, o agente do Detran causou dano, o fiscal do IBAMA causou dano. Aí você tem que saber contra quem. Contra quem? Beleza? Se é a União, se é Estado, se é a própria autarquia. Pronto. Perfeito. Tem que saber onde é que está, qual que é o lugar dele na fila do pão. Saber onde que ele está. Por exemplo, se eu falo Polícia Civil do DF, faz parte de quem? Do Distrito Federal, certo? Faz parte do DF. Pronto. Pronto. Lembra que a gente fez o trabalho de identificar? Que eu falei assim, agente da Polícia Federal, onde que ele está? Ah, está na União, mas a União tem 3 poderes, não tem? Ah, ele está dentro do Poder Executivo. O Poder Executivo tem vários ministérios, não tem? Ah, está dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lembra que a gente fez todo esse trabalho aí? Quem não fez ainda, fica tranquilo que será feito. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou apagar isso aqui. Aí, vocês receberam também as questões? Tá. Deixa eu... Alguém me empresta aí, só para eu ver quais questões que eu vou colocar vocês para... Ah, é. No final, né? Porque não tem tantas questões assim do Instituto OCP. Ó, pessoal, façam aí a questão 8. Façam aí a questão 8, enquanto eu vou apagando aqui e vou montando pra gente. Isso. Questão 8 para nós. Não. Posso.
Ei. Fechou. Bora. Usar o seu? Vamos lá. Determinado delegado de polícia agindo imprudentemente. Vamos lá, pessoal. Se ele agiu imprudentemente, agiu com o quê? Dolo ou culpa? Gente, eu que me afasto do direito penal, o máximo que eu concordo, tenho certeza. Imprudentemente disparou sua arma de fogo ao manuseá-la dentro. Vamos pensar nessa situação aqui? O cara foi manusear, atirou, feriu uma pessoa. Beleza. Primeira coisa, vocês concordam que o Estado vai responder aqui? Então vamos ver se tem os elementos. Teve um ato? Teve o dano? Teve o nexo? Responsabilidade objetiva, então, portanto. Beleza. Alternativa A. Em eventual ação contra o Estado, o particular deverá provar a imprudência do delegado para que seja ressarcido dos danos experimentados. Não, por quê? Porque a responsabilidade é objetiva. Não preciso comprovar dolo e culpa. Acabou. B. Como agiu imprudentemente, o delegado responderá diretamente ao particular? Não. Teoria da dupla garantia. Beleza? Pessoal, ó, o jeito certo de responder questão é você ir lembrando, tá? Anotando aí, teoria da dupla garantia de imputação. Tá bom. A prescrição para as ações de reparação civil contra o Instituto 5 anos, pessoal. E ele fica falando tudo que é questão, que são 3. Quando ele está cansado de criar alternativa, ele cria uma alternativa falando que a prescrição é de 3 anos. Sempre isso acontece. D. O Estado responde civilmente em razão da conduta culposa do seu agente, aplicando-se ao caso a teoria do risco. Certo, né, pessoal? O Estado vai responder nesse caso. E a alternativa é, como se trata de conduta comissiva, qualificada pelo elemento culpa, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva? Não, objetiva. Parabéns. Acertou, viu? Parabéns. Mas, como nem sempre a responsabilidade do Estado será objetiva, beleza? Fala que ela é objetiva. Objetiva, ela acontece, primeiro, então, por ato comissivo, vem comigo. Estado, a responsabilidade do Estado é o quê? Objetiva ou subjetiva? Objetiva. Tá. Onde que está essa responsabilidade? 37. Esse vai entrar. Qual que é a teoria aqui, pessoal? A teoria aplicada é a teoria do risco administrativo. O que a teoria do risco administrativo fala? O Estado, pessoal, pessoa politicamente, juridicamente, economicamente mais poderosa que qualquer particular, qualquer particular, quando ele causa um dano, ele vai responder de maneira objetiva, porque ele tem muitas prerrogativas. Então, ele assume o risco de exercer essa atividade. Por isso que é risco administrativo, que é o risco de exercer a atividade. Já que ele está exercendo essa atividade administrativa, ele tem o risco de responder de maneira objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Beleza? Fechou. Mas essa é só a primeira parte. Atos comissivos. Se a questão ou melhor,
um ato ou conduta omissiva, você vai falar que a responsabilidade é responsabilidade quer dizer que precisa comprovar dolo e culpa do agente? Não, não é isso, tá? Vou explicar para vocês. Porque aqui eu aplico a teoria da culpa. Teoria da culpa administrativa. Verdade, professor, eu tenho vontade de chorar mesmo. Mas não é por isso. Eu ouvi, só tô... Porque pode ser... Alguém pode corroborar com isso. Teoria da culpa administrativa, teoria da culpa do serviço ou teoria da culpa anônima? Vou explicar. Vamos lá. Isso, pessoal, quem segmentou foi a jurisprudência, tá? Por quê? Num local normal, era assaltado, perdeu notebook, celular, tablet, morreu ali uns 10 contos. Aí ele queria uma ação, queria ingressar com uma ação contra o Estado, falando que o Estado tem o dever. Ele foi omisso nesse sentido, portanto, ele deve ser responsabilizado. Então, chegaram várias coisas nesse sentido. E aí que se segmentou a decisão. Calma lá, meu amigo. O Estado, ele não é como esse garantidor universal. Então, nesse caso, o Estado só vai responder se tiver uma omissão, se tiver o dano, o nexo, e você comprovar. Serviço. Do serviço. Então, por isso que a responsabilidade é subjetiva. Porque você precisa comprovar omissão, dano, nexo e que o serviço, a culpa administrativa, que você precisa administrativa foi atrasada. Por isso que é culpa do serviço, porque o que você precisa porque você não é do Pedro, da Maria, da culpa. Responsabilidade nesse sentido aqui. Ele causa um dano. Isso. Pessoal, choveu pra caramba. Abriu um buraco aqui. Enquanto estava chovendo, o cara passou com o carro, furou o pneu dele. O Estado responde aqui? Não responde. Não responde. Por quê, pessoal? Porque é uma força maior, né? É uma força maior. Então, a gente teve uma omissão do Estado, só que não dá para eu comprovar uma má prestação imediata e efetiva ali. Olha a diferença. Choveu. Semanas ligando o pessoal, avisando para vir. Não veio ninguém. À noite passa um motoqueiro as pernas. Vai comprovar que a serviço foi absolutamente atrasado e ineficiente. Então, sacou onde que está essa responsabilidade subjetiva aqui nesse conceito agora? Sim. A omissão que você vai comprovar. Foi a da turma aqui, da Secretaria de Educação. E ela me deu um exemplo maravilhoso sobre isso. Omissão que o Estado responde. Olha o que aconteceu. Ela falou o seguinte, ó. Professor, a árvore da minha casa estava capenga para cair. Liguei.
falei, queridos, a árvore está capenga, vocês podem cortar ou autorizar, retirar? Aí foi o cara lá. Capenga. Não tá capenga não, tá boa. Foi embora. Uma semana depois, choveu, caiu em cima da casa dela. Opa, vamos supor, pessoal, que ela não tivesse percebido, não tivesse ligado. Vamos supor que ela não tivesse ligado. O Estado responderia? Não. Não. Porque o Estado não tem como garantir a análise de todas as árvores. Agora, quando ela ligou, ele foi lá, né? Não tem um serviço atrasado, ele até foi a tempo, só que ele foi absolutamente ineficiente. A gente teve a má prestação do serviço ali, ele não analisou da maneira correta. Então o Estado responderia, tá? Então você vê aqui que a omissão, ela no caso concreto, pessoal, gera muitas dúvidas. Eu vou falar para você, não puxa para o campo concreto não, porque todo dia é discussão disso. Todo dia tem um particular querendo comprovar a má prestação do serviço e a administração querendo falar que ela não prestou não, que ela prestou certinho. Toda hora está acontecendo isso. Então não cabe a gente. O que cabe? Falar que a responsabilidade por omissão é subjetiva. Que preciso comprovar a má prestação do serviço. E principalmente que aplica-se a teoria da culpa administrativa, serviço anônimo. Com certeza. Provavelmente, ele agiu com culpa, né? Agiu com culpa. Se ele não gostasse da mulher. Eu acho que não é o caso. Ele provavelmente agiu com culpa. Caberia ação de regresso. Não. Olha, vou te nesse sentido aí, é mais difícil. Sim, é justamente por isso que é muito complicado. Você vai ver isso em questões de defensor, promotoria e tudo mais. Então, fica realmente muito difícil. Por quê? Porque é sempre discutido isso no judiciário. Não é uma coisa certa. Isso aqui foi uma... Não, isso não existe, não é certo. Ele vai deixar muito claro quando acontecer. Por exemplo, uma situação como essa da rua. Abriu o buraco, vai falar, o cara tá ligando uma semana. Não veio ninguém. O Estado responde. Certo? Ou, esse já caiu em prova também, esse aqui, ó. Tá chovendo bastante, o bueiro tá entupido. Tá chovendo, tranquilo. Ligou uma vez, ligou outro dia, no terceiro dia caiu uma puta chuva. Aí inundou, arrebentou com tudo. Pô, aí vai ficar muito claro quando você vai falar que o Estado responde, sabe? Ele deixa claro isso. Beleza? Teoria da culpa administrativa, culpa do serviço anônimo. Olha, o ato omissivo gera responsabilidade subjetiva. Mas como nem tudo é tão bonito assim nessa vida, eu tenho situações... Quando o Estado, isso cai bastante, tá? Quando o Estado é garantidor com pessoas sobre a sua tutela, que é o da jurisprudência. Pessoas presas, é o que mais cai. Os presos estão sob a tutela do Estado, sob a proteção do poder público? Sem dúvida. Mas já caiu no Instituto AOCP. Alunos de escola pública. Também estão. Então, essas três situações tem que levar para a prova. Preso, aluno de escola pública, hospital público. Estão sob a proteção do poder público. Então, se o cara sofre uma omissão, um dano, mesmo que decorra de uma omissão, o Estado responde objetivamente, tá? Envolveu esses três objetivos. Vamos lá. É claro que aí a gente tem jurisprudências, né, pessoal? Que eu, inclusive, deixei separado. Para a gente tratar no final da aula. Por exemplo, preso se suicidou. Se suicidou. O Estado responde? Vai falar que sim, responde. Responde. Você só vai falar que ele não responde se vier um pontozinho da jurisprudência ali, que fala assim, não tinha como o Estado evitar o resultado. O Estado garantiu todos os direitos da pessoa presa. Aí não responde, certo? Então, a gente trata assim, primeiro, o Estado atua como agente garantidor? Responde de maneira objetiva. E aí a gente... Porque a jurisprudência não dá para eu falar assim, o Estado responde objetivamente.
Porque realmente essa vai ser a regra. Mas se a questão vier falando da segunda parte, o Estado não tinha como evitar o dano, o resultado. Beleza? Oi? Não importa se é crime ou não. Porque a licitude ou a ilicitude do ato independe. E nesse caso não é nem a administração, é a omissão da administração de garantir a integridade da pessoa. Olha o exemplo de prova que caiu no Instituto OCP, uma questão de defensor público. O cara bebeu, atropelou uma pessoa e foi conduzido à delegacia. Aí fala assim, que ele estava preso lá, né? Ele foi preso em flagrante, ficou preso lá. E que ele se matou dentro da cela. E a questão fala assim, que desde o primeiro momento ele estava absolutamente abalado psicologicamente. Então, a partir do momento que o Estado, aquela pessoa está sob a proteção dele, e ele viu aquela situação, é ele que tem que garantir. Por isso que o Estado responde. Essa jurisprudência nasceu numa situação como essa. O preso já estava demonstrando comportamento que estava inclinado a uma conduta como essa. O Estado não fez nada. O cara simplesmente deixou ele lá sozinho, ele foi lá e se porcou, matou. Pô, psicológico, não deixar o cara numa cela sozinho, como aconteceu. Agora vamos supor que o cara nunca deu nenhum indício. Nada. Aí não tem como o Estado evitar aquele resultado. Não tinha como. Você entende como que é? É o parente que entra, solicitando uma indenização. A procuração. Cara, tem uma jurisprudência muito recente sobre isso. Saiu no finalzinho do ano passado, que trata especificamente dessa situação. Que falava o seguinte, ó. Mínimo de segurança pública, o mínimo, e sofreu um dano, a pessoa que está lá, o Estado responde de maneira objetiva. Não. Por quê? Presta atenção. Essa pessoa que está internada, pessoal, o hospital, ele não tem como fazer a garantia da segurança dela, sabe? O dano que ele pode sofrer lá é se acontecer uma coisa decorrente de uma situação médica, né? Não se observar, deixar o cara largado, morrer lá à toa, certo? Uma situação como essa. Mas aí teve essa jurisprudência nova, que as unidades hospitalares precisam garantir o mínimo de segurança. O mínimo, tá? Já saiu a jurisprudência. Em situações objetiva. Agora, pessoal, esquematizando que é o ponto principal. Quando ele atua como agente investidor. Os exemplos de a gente tem aqui os presos, aluno, pessoas que estão em hospital público. Fechou? São 3 passos, né? Ó, ato comissivo gerou dano, responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo. Omissão, ó, depois eu dou tempo para vocês copiarem. Só olha. Comissivo gerou dano, responsabilidade objetiva. Olhando só para mim, qual que é o nome da teoria? Teoria do risco administrativo, fechou. A subjetiva, eu culpa administrativa do serviço
anônima. Fechou. Casos que mesmo atua como agente garantidor quando tiver omissão essa primeira parte eu não vou falar ainda, mas essa conseguiu pegar aqui uma parte da aula? Não, é que são os casos fixados em tese de repercussão geral já, entendeu? Que é o que a gente precisa levar para a prova. E se tiver divergência, é difícil ser cobrado em prova de iniciativa. Cara, acho que eu vou complementar um pouco aqui. Ela fala um negócio interessante aqui, ó, prestem atenção. A responsabilidade no caso de omissão é subjetiva, aplicando-se a teoria da culpa do serviço ou culpa anônima, porque é indiferente saber quem é o agente público responsável, né? Beleza. Aí ela fala assim, ó, esse que é o ponto. Segundo essa teoria, o Estado responde desde que o serviço público não funcione quando deveria funcionar, funcione atrasado ou funcione mal. Tá? Então, acho que eu vou colocar isso aqui. Não funcione atrasado. Segundo essa teoria, o serviço não funciona mal, funciona atrasado. Na manifestação, né, por agente policial, o Estado responde objetivamente, mas cabe excludente da responsabilidade se o cara descumpriu a reiterada por culpa exclusiva ou responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, tá? Repórter, funciona atrasado. Repórter, bala de borracha no olho o policial, bala de borracha no olho do repórter, no contexto de conflito entre polícia e manifestante. Estado responde? Sim. De maneira objetiva? Sim. Só que se o cara foi avisado das áreas de risco à segurança dele, e ele ficou lá, a responsabilidade do Estado vai ser afastada. Por qual motivo? Culpa exclusiva da vítima. Não. Cara, essa é uma jurisprudência específica para manifestações. Para manifestações. Só tem mais uma coisa aqui.
Casado. Bora. Ó, o que eu vou falar agora. Só que. Né? Do risco administrativo. A teoria do risco se fundamenta o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Por essa teoria, o Estado... Beleza? Vamos lá. O Estado responde de maneira... Fechou. Só que a grande questão dessa teoria é que o limite aceita as excludentes de responsabilidade. E aqui que a gente tem um posicionamento específico da autora. E você até vai ter responsabilidade. Só que você vai ter uma outra situação que quebra. Por exemplo, com a sua viatura, exercendo seu patrulhamento aí pela cidade. E até que encontra, né, ia se encontrar ali com o professor Deodato. E ao descobrir que não veio informática no concurso da polícia, cabisbaixo e triste. E decidiu se jogar debaixo de um carro. E ele falou: você tem um dano? Você tem um ato do poder público? Sim. O cara passou, beleza. Só que aqui eu tenho uma situação Hickman. Que a teoria do risco administrativo responsabilidade. Aí estou te dando a primeira. Qual que é a primeira? Culpa. Vítima. Quais outros casos de excludente de responsabilidade, pessoal? Força maior, pode ser? E caso fortuito, pode ser? Esse é o que ela fala aqui. Ela simplesmente fala que caso fortuito não afasta a responsabilidade do Estado. Não afasta, tá? Porque, segundo a autora, são situações que decorrem ou de atividade humana ou de falha na execução do serviço. E aí o Estado responderia. Ela traz como exemplo um cabo de eletricidade que se rompe, se parte. Né? Ela fala isso aqui, daí o Estado ia responder. Do que? Que abriu o buraco? Pô, daria para você falar. Daria. É por isso que eu digo que a gente não pode ir para os casos concretos. Cada caso é um caso, entende? Cada caso é uma discussão diferente. Vamos lá. Força maior, pessoal, ela traz um conceito. Caso fortuito, ela traz outro conceito, tá? O caso fortuito não exclui a responsabilidade do Estado.
Olha aqui. Vou esquematizar aqui e você tem que arrumar aí no seu esquema, no seu material, tá? Presta atenção. O que ela fala sobre a força maior? Força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Exclui a responsabilidade do Estado. É o que ela está tratando aqui, ó. Não sendo imputável à administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado. Não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da administração. Fechou, tranquilo. Aí ela vem aqui, ó, o caso fortuito. Já o caso fortuito, fala aqui, ó, que não constitui causa discludente da responsabilidade, ocorre nos casos em que o dano seja decorrente de ato humano ou falha da administração. Quando se rompe, por exemplo, uma adutora ou um cabo elétrico causando dano a terceiro. Não se pode falar em força maior, de modo a excluir a responsabilidade do Estado. A força da natureza... Não, não é isso. Presta atenção. Presta atenção, ó. É simples. A ação da natureza que causou dano, o Estado não responde. Só vai responder se ficar comprovada uma omissão que seja pontual. Como, por exemplo, está entupido o bueiro, ligou, não veio ninguém. Aí o Estado vai responder. Só nesse caso, certo? Ela não trata qualquer coisa que seja alheia à vontade da administração por força maior. Se for uma situação estranha à vontade da administração, é força maior. Teve um caso do caminho, do programa lá, que chama de escola, né? Uhum. O cara estava no lugar, no final que ele passou, uma árvore caiu nos fios do poste, e o poste caiu e caiu no meio do carro. Responsabilidade do Estado. Muito difícil. Lá na Finlândia teve uma chuva forte, tempo atrás. Só que aí passou a chuva e as crianças foram para a rua brincar. E depois da chuva, o fio de alta tensão caiu em cima das crianças. Morreram, acho que foi 3. Certo? Vamos lá. Isso. Então é uma definição. Uhum. Isso. Vou falar uma coisa para vocês. O que vocês têm que fazer? Tem que saber o que eu vou anotar aqui. Se eles forem cobrar uma coisa como essa, tá? Então é isso. Porque a situação no caso concreto é muito diferente, como eu estou falando desde o início. Você traz uma situação que tem que ser debatida, discutida. Não é simples. Vários. Isso acontece o tempo inteiro, tá? Então como é que a gente vai colocar? Vamos pensar aqui. Força maior. Imprevisível e inevitável. Imprevisível e Sim, os próprios exemplos, tá? Vai levar para a prova. Tempestade. Terremoto, tá cheio de terremoto aqui, né? Terremoto e raio. Beleza. Aí a gente... Caso fortuito. Primeira coisa, não afasta
a responsabilidade. A responsabilidade. Aqui é o caso fortuito, que é um fato imputado ou ela coloca ali um ato humano ou falha da administração, certo? Então é um acontecimento que é imputado ato humano ou falha da administração. E aí o exemplo vai ser o exemplo, caso fortuito, se rompe, aqui ó, cabo elétrico, rompe cabo elétrico. Esse é o entendimento dela. A maioria vai falar que caso fortuito exclui a responsabilidade do Estado. Isso aqui é dela. A maioria dos doutrinadores não vai traçar uma distinção entre caso fortuito e força maior. É ela que faz isso. Beleza? Se cai tranquilamente para você. Se cai isso aqui, falando que o caso fortuito não afasta a responsabilidade do Estado, ó, é 80% do erro. Tranquilamente. 80% de erro na prova. Pode ter certeza disso. Falando isso, pessoal, porque é difícil alguém montar o material, modificar ele com base nessa teoria específica. E eu já vou avisar vocês, não só em direito administrativo, mas estou avisando vocês para as outras matérias também. Quem antecipa estudo, acessando curso, tudo mais, muita atenção, pessoal, porque eles curso com base na doutrina que foi apontada. Eles não vão gravar os cursos grandes assim que eu estou falando, os online grandes, não vão montar um curso novo com base na doutrina. Eles não vão fazer isso. Então, cuidado. Porque, por exemplo, numa aula de responsabilidade civil do Estado, você vai ver que o caso fortuito afasta a responsabilidade do Estado. Se fosse qualquer outra, eu também falaria isso. Por que eu estou falando isso agora? Pô, por conta que tem uma doutrina específica, certo? E o diferencial de uma questão ou outra está aqui. O que eu vou falar para vocês é o seguinte. Você fazer essa observação. Principalmente porque essas observações diferentes aqui, vou fazer questão de fazer um terrorismo na sua cabeça. Para você lembrar, você vai lembrar. E são questões aí que fazem a diferença. Não é difícil, faz a diferença. Pode ser que não venha, pessoal, pode ser que não venha essas coisas pontuais da de Pietro, tá? Só que a gente acabou de sair de uma prova de escrivão da PCGO que ele cobrou pontos específicos do livro do Eli Lopes. Eu ia estar preocupadíssimo. Foi muito bom para mim ter vindo o livro, porque eu ia ficar muito preocupado, cara. Porque vocês fizeram a prova da PCGO, escrivão? Depois façam. Porque você vai ver lá que ele pegou coisas do livro que é difícil de julgar. Ele pegou coisas isoladas. E ficou meio complicado, atrapalhou a gente. Mas agora não vai acontecer. E o Estado vai responder, tá? Esse culpável aí que você está puxando lá de outras áreas do direito, que é ele. Fala que o Estado responderá. Ou seja, no final das contas vai ter que indenizar. Beleza? Faltou um aqui, pessoal. Exclusiva de terceiro. E só para a gente finalizar aqui, ó, falta mais uma informação sobre força maior. Só que é uma informação que vocês já sabem disso. Por quê? A autora vai falar, afasta a responsabilidade do Estado. Ela não trouxe os exemplos aqui, ó, tempestade, terremoto, raio, fez isso. Só que ela mesma vai falar em relação à responsabilidade por omissão, que eu já exemplifiquei para vocês. Eu falei, olha, o força maior afasta a responsabilidade. Só que se ficar comprovado que o Estado
foi muito atrasado, que ele foi atrasado, que ele foi ineficiente, a força maior deixa de afastar. Porque eu passo a atribuir o nexo causal em relação à omissão do poder público, não só a força maior. Faz sentido isso, pessoal? Faz, e é bonito. Olha aqui, cara, sinceramente, isso aqui é bonito. Olha o que ela fala. Olha o que ela fala. Olha aqui, ó. Ela fala sobre esse força maior, caso fortuito, e aí ela fala de novo da força maior, ó. No entanto, mesmo ocorrendo motivo de força maior, a responsabilidade do Estado poderá ocorrer se, aliada à força maior, ocorrer omissão do poder público na realização de um serviço. Por exemplo, quando as chuvas provocam enchentes na cidade, inundando as casas e destruindo os objetos, o Estado responderá se ficar demonstrado que a realização de determinados serviços de limpezas dos rios ou dos bueiros e galerias de águas pluviais teria sido suficiente para impedir a enchente. Mas, pessoal, no final, exemplo que a gente está trabalhando desde o início, responde, mas que o bueiro estava entupido há 3 semanas e ele não fez nada? Passa o que ela está falando. E ela vem falando, ó, porém, nesse caso, entende-se que não é objetivo. Não é subjetiva. Olha que ela decorrente do mau funcionamento do serviço público, a omissão da prestação de serviço, levado à aplicação da teoria do serviço. Sério? Bom demais, né, cara? Bom demais. No final, tudo. Não. Aposto na propriedade. Culpa concorrente é quando não é a culpa. O cara, o Deodato se jogou debaixo do carro, certo? O exemplo que eu dei, não foi isso? Só que, além disso, se ele tivesse uma velocidade adequada, ele poderia ter evitado, não poderia? Então, a culpa exclusiva, ela gera espaço para uma culpa concorrente. Aí eu vou anotar ali. Na culpa concorrente, eu não afasto a responsabilidade do Estado. Ela continua a atenuar, diminuir o valor dela mesmo, da indenização. Beleza? Na força maior aí você vai falar que o Estado pode responder. Então, Estado no final das contas, vou colocar para vocês aceita excludente, aceita também atenuante. Quando que vai ter atenuante? Culpa vai falar assim, ó, a culpa concorrente exclui a responsabilidade, errado. A culpa concorrente afasta a responsabilidade do Estado, errado, isso é pegadinha de prova. A culpa concorrente atenua, fechou? Maravilha. Bom, cara, é muita informação para 1h20, né? Ah, legal, a gente vai revisar, a gente vai fazer questões. Vai dar certo, beleza? Tomar um café agora. O café é obrigatório, tá, pessoal? Na quinta-feira à noite tem que tomar café, é obrigatório, compulsório. No caso do fortuito, certo? a força maior pode ser um atenuante. Pois é, você tem situações que
Mas isso aí é só para se aparecer assim. Bom, a força maior, o caso fortuito não, tá? Pra gente aqui não. O caso fortuito não atenua, não afasta. No caso fortuito, o Estado responde para ela. Maior. A questão vinha falando, a força maior pode afastar ou mitigar a responsabilidade do Estado. Aí você marca certo, tá? Ou seja, ele não vai trazer um caso concreto para que você saiba que aquilo ali é concorrente, sabe? Não vai fazer isso, não dá para fazer isso. Beleza? Bora.